Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais um capítulo do livro História do Mundo para as Crianças de Monteiro Lobato. Mas primeiro, curta o vídeo. E se você ainda não for inscrito, inscreva-se no canal. Me falaram que tem inscritos novos. Muito bem, estão fazendo da parte de vocês. Então, trago mais inscritos ainda para chegarmos aos 100 inscritos. Falta bem pouquinho, falta cada vez menos. Ok? Então eu lançarei o quadro de guloseimas. Cada semana, acho que vai ser no sábado em princípio. Cada sábado vai ter, eu vou ao supermercado, comprar uma guloseima e mostrar aqui no canal. Vocês querem isso? Então consigam uns inscritos. Ok? Já se inscreveu? Já curtiu? Então, vamos para a história. Hoje, capítulo 35. JNRJ ou INRI, depende da pronúncia. Hoje tem ilustração. Sabe quem estou falando? Se sabe, bote pausa e coloca nos comentários aqui embaixo. Vou dar uns segundos. Vamos ver quem acertou. No dia seguinte, Dona Benta pulou de Augusto para Jesus Cristo. Augusto, disse ela, tinha sido senhor do mundo. Havia encontrado uma Roma de tijolo e deixado uma Roma de mármore. Teve seu nome num dos meses do ano. Por fim, depois de morto, foi considerado Deus. Parecia impossível que um homem pudesse vir a ser mais. E, no entanto, um que seria bem mais já era menino de 14 anos quando Augusto morreu. Chamava-se Jesus e nasceu numa pequena cidade da Judeia de nome Belém, filho de um pobre carpinteiro. Jesus trabalhava com seu pai, José, no mesmo ofício. Só depois que chegou aos 30 anos é que saiu pelo mundo a espalhar as suas ideias. Que ideias eram, vovó? Perguntou Narizinho. Ideias novas, minha filha. Ideias que viriam mudar completamente a situação do povo romano, isto é, da grande massa de povo que trabalhava e sofria. Jesus ensinou que todos os homens eram irmãos e deviam amar-se uns aos outros. Também ensinou aquela regra de ouro de Confúcio. Não façais aos outros o que não quereis que vos façam. Na verdade era, amais ao próximo como a ti mesmo. Que em outras palavras é parecido. Para alívio e consolo dos pobres escravos, cuja vida era um inferno de sofrimento, Jesus ensinou que havia outra vida onde os bons seriam premiados e os maus castigados. Os judeus pobres ouviram as palavras de Jesus e acreditaram nelas, ficando certos de que ele iria libertá-los do odioso jugo dos romanos. Mas já os judeus ricos e poderosos, bem como os sacerdotes, tiveram receio daquelas ideias, em tudo opostas ao que eles ensinavam queria que fosse. Começaram então a conspirar contra ele. Quem por esse tempo governava a Judeia era um enviado de Roma, o procônsul Pôncio Pilatos, sem ordem do qual era impossível os sacerdotes se desembaraçarem de Jesus. Foram queixar-se a Pilatos. Inventaram que Jesus queria ser rei dos judeus. Chamado a explicar-se, Jesus declarou que quando falava em reino, ele se referia ao reino dos céus, não a nenhum reino da terra. E Pilatos compreendeu que Jesus estava pregando uma nova religião, coisa de nenhuma importância para um romano. Por quê? Porque os romanos tinham tão pouca preferência por esta ou aquela religião que chegaram a erguer o panteão, onde se haviam reunido todos os deuses existentes no mundo. Ora, uma religião a mais não queria dizer coisa nenhuma. Pilatos não podia, portanto, condenar Jesus à morte por um crime que para ele não era crime. Mas, a despeito de pensar assim, quis agradar aos judeus ricos e entregou-lhes Jesus dizendo: vocês são todos judeus, e portanto lá se arrumem. Era o que os sacerdotes queriam. Reuniram-se e condenaram Jesus a morrer crucificado. No período em que andou pregando pela terra, Jesus havia reunido 12 discípulos, que viraram os apóstolos. Depois de sua morte, os 12 apóstolos
espalharam-se pela terra, ensinando aos povos as coisas que Jesus lhes havia ensinado. Muita gente aceitou essas ideias, e assim começou a crescer o número de partidários de Cristo, ou cristãos. Quando o número dos cristãos aumentou de modo a dar na vista, os romanos impressionaram-se, convencidos de que eles procuravam criar um novo império rival do de Roma. E o período das perseguições teve começo. Os cristãos viram-se forçados a só se reunirem em lugares desertos ou em subterrâneos. Mesmo assim, as ideias cristãs continuaram a espalhar-se. Por fim, criaram coragem, os seus chefes puseram-se a pregar à plena luz do dia, sem medo nenhum. Se eram presos, mostravam a maior coragem e grande desamor pela vida. Sentiam até prazer em se sacrificar pelas ideias de Cristo. Se você fosse preso hoje, você defenderia suas ideias ou renunciaria a elas? Fica a pergunta. Coloque nos comentários aqui embaixo. Se dissesse assim, você foi preso e vai ser condenado à morte, a não ser que ele negue suas ideias. Quem hoje em dia faria tal coisa? Eu acho que muito pouca gente, seja qual for a ideia que for. No primeiro século, depois do nascimento de Cristo, inúmeros cristãos estavam condenados a mortes horríveis em vista das denúncias dos traidores. Eram chamados mártires. O primeiro mártir foi um homem de nome Estevão, apedrejado no ano 33 a.C. AD. 33 AD. Na época que o livro foi publicado, usavam a expressão 33 AD. Hoje utiliza assim. DC. AD? O que quer dizer AD, vovó? Perguntou Nerzinho. Quer dizer em latim Annus Domini, anos do Senhor. O nosso calendário conta os anos a partir do nascimento de Cristo. O ano do seu nascimento é o ano 1. Os que ficam para trás contam como vocês já viram, o ano tal AC, ou antes de Cristo. Os que ficam para diante contam um seco, exemplo, 1947, ou então com essas duas letras adiante, 1947 AD. Como disse, atualmente utiliza-se ADC. Mas na época era AD. AC e AD. Um dos homens que fez Estevão morrer apredejado chamava-se Saulo. Era um romano como todos os outros, cheio de orgulho que considerava os cristãos como inimigos de Roma e os perseguia cruelmente. Em certo momento de sua vida, Saulo pensou melhor e viu que estava errado. Aceitou as lições de Cristo e, com o nome de Paulo, transformou-se no seu maior campeão. É São Paulo? Sim. Paulo passou a pregar a religião de Cristo com o mesmo ardor e entusiasmo com que antes a havia perseguido. E acabou também condenado à morte. Como fosse cidadão romano, sua morte não podia ser na cruz. Gozava do privilégio de ser decapitado. E foi decapitado. Depois de morto, passou a ser um dos grandes santos do cristianismo. São Pedro e São Paulo. São Paulo e São Pedro foram os mais notáveis cristãos desse período. A São Pedro, que era um dos 12 apóstolos, Jesus havia dito: Eu darei a ti as chaves do reino dos céus. Que era o mesmo que dizer que ele seria uma espécie de seu sucessor na terra. Pedro foi lançado à prisão, condenado à morte na cruz. No momento do suplício, pediu que o pregassem de cabeça para baixo, pois não merecia a honra de receber morte igual à de Cristo. No lugar onde Pedro foi crucificado, ergueu-se mais tarde a maior igreja cristã do mundo. Aqui diz a Catedral de São Pedro de Roma. Nota: a igreja de São Pedro não é a Catedral de Roma. Então é a Basílica de São Pedro. O que significam aquelas letras que aparecem no alto da cruz de Jesus Cristo? JNRJ? Significava: Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Os homens que o fizeram morrer na cruz acusavam-no de querer ser rei da Judeia e puseram aquela inscrição por ironia. Em algumas cruzes aparece escrito INRI, Jesus Nazaré Rex Iudiorum, que dá a expressão em latim. Você tem uma cruz em casa? Verifique se está escrito INRJ ou JNRJ e coloque nos comentários aqui embaixo.
Ok? Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um vídeo e melhor possível.